o sionismo, eu vou dizer para você, depois que nós tivemos aquele embate lá com os sionistas de esquerda, que falavam que nós éramos antissemitas e tudo mais, uma barbaridade, eu vi uma série de depoimentos de pessoas falando que a propaganda a favor da Ucrânia, ela é uma grande propaganda feita pelos sionistas em geral, pelos judeus em geral. Eles têm uma participação muito grande no que está acontecendo na Ucrânia. Nós temos que entender o seguinte: um dos patronos, vamos dizer assim, né, do Zelensky, que é ele mesmo judeu, é um judeu milionário da Ucrânia, multimilionário ucraniano judeu. A Ucrânia é um país que tinha uma certa concentração de judeus no passado, né? Não é por acaso. Há muita relação entre a Ucrânia e os judeus. Então, é evidente que há uma aliança, né, muito clara entre todas as organizações sionistas e o imperialismo norte-americano, e nessa questão da Ucrânia eles estão a favor. O que ressalta como uma coisa que pode parecer para muita gente paradoxal é que o pessoal apoia um país onde a presença dos nazistas é muito grande, né? Então, muita gente se pergunta, mas como? Se o Zelensky é judeu e os nazistas, parece uma coisa, como é que se diz? Incompatível, né? Não é verdade isso daí. Nós temos que entender que nazismo e fascismo não é uma questão relativa apenas ao antissemitismo. Isso daí era uma demagogia, era uma campanha demagógica que o Hitler fazia. Mussolini, por exemplo, não tinha essa campanha. Mussolini, que era amicíssimo do Hitler, não tinha essa campanha. No Japão, onde também o governo era fascista, nem tinha sentido ter essa campanha, porque os judeus não cumprem nenhum papel lá. O fascismo é outra coisa. O fascismo é uma luta contra as classes trabalhadoras, os povos oprimidos e tudo. É uma arma do imperialismo, né? E esse nazismo ucraniano, se bem ele tenha perseguido muitos judeus, ele ajudou a matar os judeus. Alguns dos episódios mais tenebrosos do nazismo se deram justamente na Ucrânia, né? O caso famoso do massacre de Babi Yar, né? Um caso muito famoso esse daí. Apesar disso daí, esses ucranianos eles são racistas contra os russos também, né? Quer dizer, o racismo é uma política da extrema-direita nazista, mas não necessariamente o antissemitismo. Vai depender muito da conjuntura política, quem que eles vão escolher para atacar. Daí que eu não vejo, né, contradição nenhuma. É um apoio ao imperialismo. E o imperialismo é o fascismo. O fascismo só existe, só tem força se ele for apoiado pelo imperialismo, como ele foi na época do próprio Hitler e do Mussolini, né? Quem não vê isso vai estar errando muito na apreciação da situação. Não, e é interessante, Rui, porque esse debate acontece no Brasil também, né? Tem muita gente falando nesses dias da Miriam Leitão, né? Como se fosse possível, por exemplo, ter um neoliberalismo sem fascismo, né? Uhum. E aí as pessoas ficam falando, mas o Eduardo Bolsonaro fez isso, fez aquilo. Quer dizer, como é que pode alguém desejar o neoliberalismo e não esperar o fascismo como consequência? A relação do neoliberalismo com as ditaduras é muito clara, né? Veja-se o caso do Pinochet no Chile, né? Exatamente, exatamente.